Boa tarde, meus amados irmãos. A paz do Senhor amado Jesus Cristo. Arrependei-vos, meus amados e minhas amadas irmãs, porque é chegado o Reino do Céu. Arrependei-vos e convertei-vos, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Arrependei-vos para que assim venha um tempo do refrigério pela presença do Senhor amado Jesus Cristo. Arrependeu porque o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, diz o Senhor amado Jesus Cristo. Ele é o fim da lei, não há outra salvação além se não for apenas no Senhor amado Jesus Cristo. Como está no livro de Filipenses, o Senhor Deus Todo-Poderoso exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e que todo nome, todo joelho do céu, da terra, debaixo das águas e lá no inferno é obrigado a adorar o Senhor amado Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o Senhor amado Jesus Cristo está se buscar Ele, buscar-me enquanto se pode achar, invocar-lhe enquanto está perto, porque Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem o Espírito em verdade. Digo e repito, Deus é Espírito, importa que os que o adoram, adorem o Espírito e em verdade. Porque Deus deu o único Filho dele para morrer por você, por todos os seus pecados. Carregou a cruz pesada e ressuscitou dentre os mortos, e está vivíssimo, mais vivo do que todos nós dessa face, dessa terra. E que outro no céu, e que outro sobre essa terra, qualquer um, e debaixo das águas, e lá no inferno. Ele é o único vivente, o único Salvador, acima de todos. Só o nome dele é santo, só o nome dele deve ser adorado, só o nome dele tem que ser respeitar o nome dele. Você pode chamar o nome dele de qualquer jeito, tem que chamar de Senhor. Ele não é qualquer um, você topa aí nas esquinas. Ele é Senhor, não é que nem você, viu? Pode chamar de você de qualquer jeito, tem que chamar de Senhor. Ele é o Senhor, Ele é até o Senhor. E Ele está voltando. Não adorará outro Deus além de mim. Não se prostrará a outro Deus além de mim, disse o Senhor Jesus. Guardai dos ídolos. Guardai sempre dos ídolos. Também não tem inveja dos homens malignos. Você tem que saber o que é o Espírito Santo de Deus, tem que saber o que é o Espírito Santo do erro. Você tem que saber o que é o trigo, você tem que saber qual é o joio, você tem que saber qual é a semente boa e qual é a semente má. Porque se torna uma semente má são tuas obras, que saem pela tua boca. O Senhor Jesus diz, o que vai sair pela tua boca. Diz o Senhor dos Exércitos, você é mentiroso? Você é mentiroso. Todos são mentirosos. É quando você tem temor, deixa de ter temor a Deus, mas tem temor ao homem. Mentiroso, filho de Satanás. Quando você deixa de adorar o Senhor para adorar o Senhor, quando você deixa de temor para adorar os falsos, você é filho de Satã, você é adorador de Satã. O Senhor Jesus não quer que você adore só pela boca. Quando você está debaixo da maldição, você é medroso. Você não tem o temor verdadeiro, que é Jesus. Você não está preparado ainda. Teu coração está endurecido ainda.
Você está preparado para morrer por alguém que é Jesus? Enquanto você duvidar de algo que é Cristo, você não vai morrer por algo que é Cristo. Coração endurecido, hipócrita. Se torna um filisteu. Se torna um ateu. Um judeu. Não seja desse, mas seja um verdadeiro, um que realmente temor a Deus. Mentiroso, mentirosa. Tem que saber o que é verdadeiro. O Senhor Jesus disse: Ele é a paz que o mundo não dá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deu a vida ao mundo. Ele deu a vida ao mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Morreu por você. Por todas as suas famílias. E ele está vivíssimo. A salvação é só através dele. O Senhor Jesus disse: buscar ele, não por sinais que viste, porque é o único sinal de Jonas. Por que é o sinal de Jonas? Porque ele salvou o povo inimigo. O profeta Jonas salvou o povo. Usado por Deus. Então, olha dessa geração Nutella, nessa nação adúltera, hipócrita, zombadora, perseguidor dos santos, perseguidor dos profetas, matador dos profetas, matador dos santos, os escolhidos de Deus. Ah, desses que despreza a palavra, que despreza a Trindade. A mão de Deus vem sobre você. A salvação é por decisão, é por os que creem. De fora ficarão os cães, os hipócritas, os mentirosos falsos, os adúlteros, os afeminados, os gays e as lésbicas, os drogados, os cachaceiros, os fumantes, os drogados. Todos que estão debaixo da maldição, se não se arrepender, se não se arrepender, lago de fogo. Porque todo mundo que está no mundão, que está debaixo da maldição, está morto espiritualmente. Vivo para o mundo, morto para Cristo. Mas quando você renunciar tudo para Cristo, aí você vai morrer para o mundo e vai viver para Cristo. Diz o Senhor dos Exércitos amado, Jesus Cristo. Não o filho de Satã. Ele é o único Senhor, Ele é o único Deus, é o único verdadeiro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único Salvador, Ele é o fim da lei. Os que amam Ele guardarão os mandamentos deles, que amam. Os que amam largam tudo por Ele. Mas os que não amam não guardam os mandamentos. Está no mundão ainda. Está debaixo da maldição ainda. Quando você deixa de adorar o Senhor, que verdadeiro você é adorador de outros senhores. Você é apenas criação de Deus. Quer ser um filho de Deus, renuncia tudo para Cristo.
e vós será um filho de Deus. Nessa terra tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo. Você quer realmente ser um filho de Deus? Filho de Jesus, fazer parte da família de Cristo? O Senhor Jesus disse à mãe dele, aos irmãos dele, aos discípulos: quem realmente faz parte da minha família são aqueles que foi chamado para fazer as mesmas obras que o Pai me encaminhou a fazer. Aqueles que a mesma obra que eu faça, essa é da minha família. Não é meus irmãos, minha mãe não. Quem realmente, quem faz parte da minha família, são aqueles que fazem a mesma obra que eu faço. Essa é a minha mãe, esse é meu irmão e minha irmã. São esses. Mas importa adorar o Senhor em espírito e verdade. Quer fazer parte da família de Cristo? Paga tudo por Cristo. Não amará seu pai, sua mãe mais do que a mim. Não amará seu irmão ou irmã mais do que a mim. Não amará seu filho ou sua filha mais do que a mim. Não amará seu salário mais do que a mim. Não amará seus bens mais do que a mim. Mas largará tudo por mim. Isso é amor a mim. Isso é adorar a mim. É você amar-me acima de todas as coisas. E segundo, o próximo a ti mesmo. Mas se vós não ajudar um irmão teu, o amor de Cristo não habita em você. Irmão, se torna o próximo. Se vós não consegue amar um irmão seu, de carne, sai do mesmo que você saiu do ventre dos seus pais. Como é que você vai amar Deus se você nunca viu? Primeiro tem que se amar você primeiro, para depois amar seu irmão. Quando você se ama você primeiro, aí você ama seu irmão. Quando você ama seu irmão, você ama qualquer vizinho. Que amor é esse? Qualquer coisinha você quer faquear. Você erra no bate-boca. Você não leva desaforo para casa. De repente se torna uma briga imunda. Família por família, vizinho por vizinho, assim sucessivamente. De repente já está um morto, um caído, sei lá. Porque só a tua boca destrói a família. Só a palavra que sai da tua boca destrói uma família. Diz o Espírito Santo. Então que sai da tua boca. Está no livro de Tiago, provérbio. Porque a tua língua é a língua maldita, perversa, que difama o inferno. O homem consegue dominar tudo, mas não consegue segurar a sua língua. Sua língua é a língua maldita, perversa, cheia de peçonha mortal, que difama o inferno. Então a tua família destrói a tua casa. Destrói a família dos vizinhos. Destrói uma nação inteira. Diz o Senhor dos Exércitos: tenha cuidado, zombador, zombadora. Porque a mão de Deus vai pesar sobre você, zombadora, zombador.
Todo zombador, zombadora! A ira de Deus vai pesar sobre você! Está vindo aí! Os que desprezam a trindade, a palavra! As muralhas de Jericó vai cair! Vai desmoronar! Vai vir um ai aí! Sobre os zombadores! Já já você vai sentir o teu ai, 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 ai! Porque Deus não é de escarnecedor, Deus não é de zombador. Deus odeia zombaria. Deus é santo. Jesus é santo. Espírito Santo é santo. Agora o mundo não está santo. O mundo está um podridão. Desde o princípio da criação de Adão e Eva, que pecou contra Deus, desobedeceu a Deus. O Senhor Jesus disse: Adão e Eva agora vão estar mortos. O pecado, a morte entrou por você, mas a vida eterna, a libertação do pecado, da justiça, do juízo, entrou por Jesus. Uma vida nova, através de Jesus. O jardim dela estava lá atrás. Voltou quando Jesus veio e ressuscitou, morreu por todo mundo, ressuscitou dentre os mortos. Tudo que é o jardim do Éden é Jesus. É quando você renuncia tudo por Jesus. Aí a santidade, que é o jardim do Éden, vai habitar em você. Quando você renuncia tudo por Jesus. O jardim do Éden vai habitar dentro de você. Deus não habita casas por feitas mãos humanas. Ele habita em você. O Espírito Santo quer habitar no seu corpo. Teu corpo inteiro. Para te salvar, te libertar desse mundo. Porque este mundo é jaz do maligno. Jesus disse: este mundo é jaz do maligno. Mas eu já venci este mundo. O príncipe deste mundo está nesse mundo, está livre. Mas ele já está condenado. Ele já sabe qual é o lugar dele. Entendeu? Que eles ficam atemorizados quando Jesus vai expulsar eles. Porque ele já sabe para que eles vão, eles não querem ir para lá. Porque lá é o lugar deles. E eles estão soltos. Lá em cima. Acima dessas nuvens. Chega e está um quadrão deles. Eles ficam lá em cima. Para infernizar a humanidade. Destruidor de lares, de famílias. Ele é um mentiroso. Ele é mentiroso desde o princípio de o Senhor Jesus. O diabo, ele é destruidor de lares, destruidor de família. Ele é mentiroso desde o princípio. Quer ser da verdade, mas é mentiroso. Quer demonstrar a santidade, mas é mentiroso. Quer dizer que está na verdade, se libertou um trigo, mas está debaixo da maldição um joio. É um escarnecedor. É um zombador.
É um critiqueiro, um fofoqueiro. Corre atrás do céu de Deus. Mas antes dele perseguir, é perseguidor de Jesus. Antes de vos perseguir um servo de Cristo, vós a perseguiu Jesus. Então vós a perseguidor de Jesus. Mas vós que necessitam de arrependimento, arrependei-vos, convertei-vos. Nunca deixa para pegar sua cruz, adorar o Senhor Jesus depois. Senão depois pode ser tarde demais. Quanto antes, melhor ainda. Quanto antes, melhor ainda. Porque para Deus tudo é possível. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque Deus, como Pedro falou, para Deus um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não buscar personagens que viste, mas pelo pão que vós comesse e vós saciasse, que é a palavra de Deus. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é a palavra que te salva, é a palavra que te liberta, é a palavra que é o teu salvador, é a palavra que te leva para o céu. Não é a comida que vós come todo dia, porque Jesus comia da comida que nós comemos, Jesus comia. Mas a salvação eterna é a palavra que Jesus está dizendo. Que Jesus disse, está dizendo sempre. Eu não vi este mundo para prosperar ninguém. Eu vim este mundo para libertar dos pecados. Ele salvou você, mas não te libertou. Então é pela palavra que se liberta. É vos ouvir a palavra. Crê, tem temor. Aí se liberta, nascer de novo, hipócrita. Jesus está voltando, meus amados irmãos. Jesus está voltando. Jesus te ama. Jesus te ama, 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 Jesus te ama. Jesus te ama. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te guie sempre. Vai com Deus, em nome de Jesus. Porque Deus é maravilhoso. E Ele ama todo mundo. E Ele falou que Ele quer salvar todo mundo. Não quer que ninguém se perca. Você que é homem mau, homem maligno, você que é o ímpio, você que é homem de obras malignas, perversos, ambos os dois, vós que está debaixo da maldição hereditária, vós que realmente ama o seu pecado, ama o teu salário, que é a prostituta. Prostituta é o pecado, não é mulher não. Aqui tá falando de relacionamento não, aqui tá falando a palavra de Deus. Aqui não passa heresia não. Quem quiser passar heresia que passe. Longe de mim. O pecado, o pecado nós sabemos que é o pecado. O salário é o pecado. Pecado é o pecadão, o salário é o pecado. A prostituta é o pecado. O reino de Deus é agora o casamento. Quando vós casa para a vida inteira. Você só se tornará livre quando morre um ou outro. A se torna livre. O reino de Deus é assim. Você só se tornará livre quando você renunciar todos os seus pecados, fazer tudo, pegar a sua cruz para adorar o Senhor.
Aí você se tornará livre em Jesus. O reino de Deus é desse jeito. Mas enquanto você ama o pecado, você não se libertou. Assim é o casamento. Só se torna livre quando morre um ou outro. Porque casamento é para a vida inteira. Então não pode largar. Não pode. Casamento é coisa séria. Se você quer pitar e bordar, fica solteiro. Se você não tem cabimento para um relacionamento duradouro, verdadeiro, fica solteiro, solteira. Mas não vai se relacionar com qualquer um não, porque você acaba morrendo. Tem que saber onde você vai entrar. Não é porque você é solteira, que você pode entrar em qualquer pessoa não. Tem que saber se entrar para que você vai se entrar. Tem que saber se a pessoa está solteira, se está em relacionamento com alguém, se é casado. Senão você morre. Tem que saber onde você vai se entrar. Não é assim não. Aqui é a lei, mas essa lei aqui tem que obedecer, tem que respeitar. Tem que respeitar os passos de cada um. É assim que é o reino de Deus. O Senhor Jesus, meus amados irmãos, Ele é maravilhoso, só Ele é maravilhoso. E só Jesus é bom, só Ele é o Salvador, só Ele pode te libertar, só Ele pode te curar, só Ele pode te ressuscitar dentre os mortos. Só Ele pode te curar de toda enfermidade que vós tiver, ou algum parente. Ele te liberta, Ele te cura, Ele te salva. Jesus ama todos, Ele ama todos, Ele quer salvar todos, Ele quer libertar todos, Ele não deseja a morte de ninguém. Se você realmente, você tem seu livre-arbítrio, mas Ele não quer que você segue o seu livre-arbítrio. Se você não escutar Ele, não querer Ele por bem, você não ir atrás dele por bem, você vai por mal. Por quê? Por que vai por mal? Vai por mal. Por que vai por mal? Se você não está ouvindo a Trindade, que é Jesus, Espírito Santo, a palavra, Jesus e Deus, você está ouvindo, você não quer ouvir. Então você está desprezando, você é zombado de Deus, você está nas costas. Então é necessário que venham as coisas contra você e tua casa, para que você adorará Ele através das mãos de Deus pesar sobre você. Porque tem coisa que é necessário que venha. Se vós não quer adorar o Senhor por bem, vós vai adorar o Senhor pela mão pesada sobre você. Não escarneça, não feche as portas, abra as portas sempre. Qual é a porta? Do teu coração que eu estou falando. Não é a porta da tua casa. A porta da tua casa está falando é a porta que é você. Ele não vai habitar nessas casas aí. É essa casa que ele vai habitar. Que é em você. Porque o teu corpo é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Não é em casa feita por mãos humanas. E Ele está voltando. Guardai sempre dos ídolos. Não adorará outro ídolo. Não se prostrará a outro ídolo. Não tem inveja de homens malignos, homens maus, para que vós não queiram praticar o que eles praticam.
porque vós tem um irmão que pratica obras malignas, que vós vão praticar o que eles praticam também. Porque nessa terra, a família de ninguém dessa terra é santa. É correta. A de Jesus não era correta, não era santa, por que a tua vai ser correta e santa? Jesus não foi aceito, por que os seus ungidos vão ser aceitos? Sobre suas famílias. O Senhor Jesus disse: na sua própria casa um profeta não é bem recebido. Está falando dele. Os irmãos dele queriam para ele ir na rua pregar e mostrar os sinais para que o povo visse e crede que ele era realmente filho de Deus. Então se torna hipócrita, irmão. Quando vós quer um sinal desse, sob os olhos de Deus, você é filho de Satã. Porque agora não é pelos sinais. Agora é pela palavra de Deus. Por que existem esses sinais aí que Deus está mostrando? De várias maneiras. Porque o Espírito Santo está na terra, através dos seus servos. Aí você tem que ver realmente. Você tem que ver com teus olhos, com teu coração. O Espírito Santo é verdadeiro, Jesus é verdadeiro. Jesus mandou o Espírito Santo dele sobre o seu céu nesta terra, para vos ouvir ele, crer e se libertar. Que a salvação é só através dele, só através de Cristo. A palavra é para você que está debaixo da maldição. Estou pregando é para você. Quem usar sou eu para você, não é você para mim. Que está pregando, não que deve estar pregando era você, não era eu. Como é que você vai dizer que tem que mudar eu? Fala só de Jesus. Mentiroso é você. Você não é para oferecer não, mas eu tenho. Mentiroso é todos que vem contra mim. Quer realmente se libertar? Ouve tudo que o Espírito Santo diz às igrejas. Não segue aos falsos profetas, aos falsos deuses. Não tem vez de homens malignos. Se você vê que tem um servo de Deus, que é realmente de Deus, procurar vos ouvi-los. Não ouvir os filhos de Satã. Se tem um Jesus verdadeiro, porque você vai seguir o falso Jesus. Jesus não vai vir mais de carnalidade, mas não. Se vir algum outro por aí, afastai deles. Porque são demônios. Disfarçaram Jesus. Ai daquele adorará outro Deus além de mim. Você pode ser o cara mais bilionário do mundo. Você pode ser o cara dono dessa cidade inteira. Você pode ser o cara ou a mulher mais trilionária do mundo. Você pode estar acima de todo mundo. Mas você não é acima de Jesus. Não tem salvação em você. Você pode ser o cara mais matador do mundo. Você pode ser o cara mais potente do mundo. Você pode querer ser o cara ou a mulher mais o bambambam do mundo inteiro.
Que o mundo inteiro temou você. Mas você não é maior do que Jesus. Não é maior do que Jesus. Mentiroso é você. Que veio contra Deus. Mentiroso é você. Zomba. Persegue, despreza. Teu corpo pertence a Jesus. Teu respiro pertence a Jesus. A tua vida pertence a Jesus. O teu andar pertence a Jesus. O teu olhar pertence a Jesus. Cada passo que você dá pertence a Jesus. Você, quando tem temor, ouve e crê somente. Não vá atrás de zombadores. Não vá atrás de falsos. Não vá atrás daqueles que realmente desprezam a Trindade. Não é porque despreza que você também vai desprezar. Não é porque ele não quer a palavra que você também não vai querer. Tem que ser diferencial. Diferencial. Qual é diferencial? É vos ouvir, ver com os olhos, ver com o coração. Não dizer que vê, não vê. Diz que o coração não é com o coração. Diz que ouve, não ouve. Igual o Tomé, Jesus disse: Tomé, porque me viste e credes? Bem-aventurados que não viram e creram. São os discípulos, são as mulheres, que são santos, as mulheres são santas, os homens são santos. Não seja que nem um ateu. O ateu só acredita no que vê, só acredita no que toca. Então todo ateu só acredita no que vê, no que toca. Então para ele Jesus não existe, Deus não existe. Se para Deus, para ele não existe, então para ele tudo ele consegue sozinho ser Jesus. Mentiroso é todos aqueles que vêm contra mim. Meus amados irmãos, a porta é estreita, esforçáveis para quem entra pela porta estreita. Jesus, diga, repito, Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando. Ele não vai demorar. Os sinais já estão aí, o sinal de Deus. É um sinal maravilhoso aí de Deus aí no céu. Isso é o sinal dele. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, enquanto o Espírito Santo estiver nessa terra, tem solução para você. Vai ter tempo que vós vai querer ouvir uma palavra de Jesus através de seus servos. Vós não vai encontrar nenhum servo de Deus para vos ouvir a palavra da boca deles, de Jesus. Você vai andar o mundo inteiro e você não vai achar. A palavra de Deus, seu espírito de vida, são verdadeiras, mas tem alguns aí que não creem. São os que desprezam, são os que zombam,
são os que dão as costas, fecham as portas para Jesus. Nessa terra não há justiça nessa terra. Toda a justiça nessa terra é imunda. É injustiça. Justiça de Jesus. Como está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo ao 18 ao 21. A ira não pertence ao homem, mas a justiça de Deus. É você deixar tudo na mão dele. Isso é justiça divina. Não vós querer praticar do jeito que vós quer praticar. Mas se vós deixar nas mãos dele, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Se ele fez, amém. Se ele não fez, também amém. Porque ele sabe qual é o teu futuro. Ele já sabe basear qual é o teu futuro. Então é maravilhoso. Deixa uma frase aqui, meus amados irmãos. Como está no livro de Salmo 115. E Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Vai com Deus, chama você. Provai de vez que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 115. Não se dobrará, não adorará outro Deus além de Jesus. Esses são os dois versículos que eu deixo aqui. Baseia a sua mente. Mas se você não colocar a sua mente, é porque a tua mente está cheia de vermes. Tem a ver com Jesus. Não está um coração imundo. Está um coração hipócrita. Está um coração duro. Não deixa a palavra chifre em você. Mas se você realmente ouvir de verdade e crer, ter temor, não seja que aquela multidão que já estava pregando, seu coração endurecido, não seja que aquela multidão que já estava pregando, de repente o Judas vem, dura esse discurso, quem pode ouvi-lo? Que Deus esses homens zombador, a mão de Deus vem sobre você, assim diz o Senhor. Acho que vem porque vem, entendeu? Se Deus que vai vindo, vai vir. Se Deus que vai vir um ai, vai vir um ai. Não duvide de Deus. Por causa dos zombadores. Aqui não é mentiroso não, aqui é verdadeiro. O Senhor disse que vai acontecer, vai acontecer. Não interessa se é pelo um carro, se é por uma criança, se é por você, se é por teus órgãos, por teus testículos, ou pela tua vagina, não me interessa. A obra de Deus é pregada, é evangelizada e vai ser cumprida e realizada. A palavra de Deus não volta vazia, o problema está em você. Não é teu filho, não. É em você, não é tua mulher, não, é em você, o problema é você. O problema é você. A palavra de Deus está falando a ideia, o problema é você. É porque você tem o coração endurecido. É uma pessoa imunda, é uma pessoa má. Se vós ouvir esse tipo de gente, Deus vai acabar dando as costas para todo mundo. Por causa de Satanás e seus filhos. Vou saindo aqui, mas essas palavras estão pregadas aqui, evangelizadas. A palavra de Deus não volta vazia. Mentiroso é você, sempre você, e a tua casa vai cair. Casa de Deus, falso profeta,
zombador, filho de Satanás, aquele que despreza a palavra de Deus, que veio contra a obra de Deus, a cidade, caia! Se se arrepender, vai cair, depende da obra, vai cair, não precisa nem se arrepender, porque caia! Porque de Deus não se zomba!